Plano de leitura bíblica, dia 22 de agosto, segundo Crônicas, 21 a 24. Segundo livro de Crônicas, capítulo 21, Reinado de Jorão, 848 a 841. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Jorão lhe sucedeu no trono. Jorão tinha irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jaiel, Zacarias, Azarias, Miguel e Safatias, todos os filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles tinha-os dotado consideravelmente de prata, ouro, objetos preciosos. Ele lhes tinha dado fortalezas em Judá, mas deu o reino a Jorão, porque era o primogênito. Uma vez consolidado na posse do reino de seu pai, Jorão fez perecer pela espada todos os seus irmãos. Assim como alguns chefes de Israel, tinha ele 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Seguiu o exemplo dos reis de Israel, como tinha feito a casa de Acabe, cuja filha desposara. Praticou o mal aos olhos do Senhor. Contudo, não quis o Senhor destruir a casa de Davi, em vista da aliança feita com Davi, e porque lhe tinha prometido deixar uma lâmpada, assim como a seus descendentes. No tempo de Jorão, Edom libertou-se da dominação de Judá e constituiu um rei para si. Jorão se pôs a caminho com seus chefes e seus carros. Durante a noite, derrotou os edomitas que cercavam a ele e os chefes dos carros. Contudo, os edomitas ficaram livres da dominação de Judá até o dia de hoje. Pela mesma época, Libna revoltou-se igualmente, porque Jorão tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Jorão estabeleceu também lugares altos nas montanhas de Judá, e assim induziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e levou Judá à perversão. Foi então que lhe trouxeram da parte do profeta Elias uma mensagem concebida nos seguintes termos: Eis o que diz o Senhor Deus de Davi, teu pai. Por que não andastes no exemplo de teu pai Josafá, nem no de Asa, rei de Judá, mas imitastes os reis de Israel, induzistes à idolatria os habitantes de Judá e Jerusalém, como o fez a casa de Acabe, e assassinastes teus irmãos, a família de teu pai, que eram melhores que tu? O Senhor há de ferir com uma grande praga teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens. Quanto a ti, hás de contrair no ventre uma grave doença, enfermidade que fará sair do teu corpo as entranhas durante longos dias. O Senhor despertou contra Jorão o ânimo dos filisteus e dos árabes, vizinhos dos etíopes. Eles subiram a Judá, irromperam por toda a parte, pilharam todas as riquezas que estavam amontoadas no palácio real e levaram seus filhos com suas mulheres, de modo que só lhes ficou Joacás, o filho mais novo. Depois disso, o Senhor feriu-o no ventre com um mal incurável. Isso durou certo tempo, e pelo fim do 2º ano, a violência do mal fez-lhe sair as entranhas. Morreu no meio de violentas dores. Seu povo não queimou perfumes em sua honra, como o tinham feito para seu pai. Sua idade era de 32 anos quando começou a reinar, e reinou por 8 anos em Jerusalém. Morreu sem ser chorado. Sepultaram-no na cidade de Davi, mas não nos sepulcros reais. Segundo Crônicas, capítulo 22. Reinado de Ocosias. Em seu lugar, os habitantes de Jerusalém proclamaram o rei Ocosias, seu filho mais jovem, pois o bando de árabes que havia invadido o acampamento tinha assassinado os mais velhos. Assim se tornou o rei Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá. Tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Atália, filha de Amri. Também ele trilhou os caminhos da família de Acabe, pois era impelido ao mal por sua mãe, que era sua conselheira. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinham feito os da casa de Acabe, que depois da morte de seu pai,
o arrastaram à perda por influência deles. Foi segundo o conselho destes que se dirigiu a Ramote de Galaade com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, para fazer a guerra contra Azazel, rei da Síria. Ferido pelos sírios, Jorão retornou a Jezrael para cuidar das feridas recebidas em Ramote na batalha contra Azazel, rei da Síria. Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu a Jezrael para fazer uma visita a Jorão, filho de Acabe, durante a enfermidade. Foi da vontade de Deus que, para sua perda, Ocosias fosse visitar Jorão. Com efeito, tendo chegado lá, saiu com Jorão para combater Jeú, filho de Nimsi, que o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. E como Jeú exercia a vingança divina contra a casa de Acabe, encontrou os chefes de Judá e os sobrinhos de Ocosias que estavam a serviço de seu tio, e os matou. Agarraram então o próprio Ocosias e o prenderam em Samaria. Estava escondido. Levaram-no a Jeú e este o mandou matar. Foi-lhe dada uma sepultura, porque os homens diziam: é um filho daquele Josafá que buscara o Senhor de todo o seu coração. Assim não havia ninguém da família de Ocosias que estivesse em condições de reinar. Atalha. Quando Atalha, mãe de Ocosias, viu seu filho morto, resolveu exterminar toda a estirpe real da casa de Judá. Mas Josabá, filha do rei, raptou Joás, filho de Ocosias, dentre os jovens príncipes que estavam sendo massacrados, e o escondeu com sua ama de leite no dormitório. Josaba, filha de Jorão, irmã de Ocosias e mulher do sacerdote Joiada, escondeu-o assim das vistas de Atalha, e ela não conseguiu matá-lo. A criança esteve escondida junto delas no templo durante 6 anos, enquanto Atalha reinava sobre a terra. Segundo Crônicas, capítulo 23. No 7º ano, Joiada, cheio de coragem, conquistou a fidelidade dos centuriões Azarias, filhos de Jeroã, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maasias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zecre. Percorreram Judá e reuniram os levitas de todas as cidades de Judá, assim como os chefes de família de Israel. Em seguida, retornaram a Jerusalém. Todo esse grupo fez uma aliança com o rei no templo. Eis, disse-lhes Joiada, o filho do rei que deve reinar segundo a declaração do Senhor, referente aos filhos de Davi. Eis o que deveis fazer. 1/3 dentre vós, sacerdotes e levitas, que fazem o serviço do sábado, estará de guarda às portas do templo. Outra 1/3 parte vigiará o palácio real, e a outra 1/3 parte guardará a porta de Gesode, enquanto que todo o resto do povo ocupará os átrios do templo. Ninguém entra no templo a não ser os sacerdotes e levitas em serviço, os quais podem entrar, pois estão consagrados, e todo o povo observará o que foi ordenado pelo Senhor. Os levitas, com as armas na mão, rodearão o rei, e todo aquele que tentar entrar no templo será morto. Seguireis o rei em todas as suas idas e vindas. Os levitas e todo o Judá seguiram à risca todas as ordens do sacerdote Joiada. Cada um deles reuniu seus homens, tanto aqueles que começavam seu serviço do sábado, como aqueles que terminavam, pois o sacerdote Joiada não tinha dispensado nenhuma categoria. Ele próprio entregou aos centuriões lanças, como também os escudos pequenos e grandes do rei Davi, conservados no templo. Em seguida, colocou toda a tropa com as armas na mão ao longo do altar e do edifício, desde o ângulo sul até o ângulo norte do templo, de tal modo que rodeava o rei. Em seguida, trouxeram o filho do rei e o cingiram com o diadema e lhe entregaram a lei. Ele foi proclamado rei. Joiada e seus filhos o ungiram e gritavam: Viva o rei! Atalha, contudo, ao ouvir os gritos do povo que acorria para aclamar o rei, dirigiu-se através da multidão ao templo do Senhor. Eis o que ela viu: o rei de pé sobre um estrado à entrada do templo.
os chefes e os tocadores de trombeta ao lado dele. Todo o povo alegre ao seu lado, enquanto tocavam as trombetas e os cantores com instrumentos de música dirigiam os cânticos de louvor. Então, ela rasgou seus vestidos e gritou: traição, traição. Mas o sacerdote Joiada deu essa ordem aos centuriões que comandavam as tropas: arrastai-a para fora, por entre as vossas fileiras. Se alguém quiser segui-la, passai-o a fio de vossa espada, pois o sacerdote tinha impedido que a matassem dentro do templo do Senhor. Agarraram-na e, ao chegarem ao palácio real pelo portão dos cavalos, foi ela morta nesse lugar. Joiada fez uma aliança entre si mesmo, o rei e o povo, uma aliança segundo a qual o povo devia pertencer ao Senhor. Então toda a população dirigiu-se ao templo de Baal e o demoliu. Quebraram seus altares e suas imagens e assassinaram diante dos altares Matã, sacerdote de Baal. Em seguida, Joiada postou sentinelas no templo do Senhor, sob a direção de sacerdotes e levitas, que Davi tinha dividido em categorias no templo, para o oferecimento dos holocaustos ao Senhor. Assim como está escrito na lei de Moisés, entre cantos de alegria, conforme as disposições de Davi. Colocou também porteiros às portas do templo, para que ninguém atingido por uma mancha nele pudesse entrar. Tomou consigo os centuriões e as pessoas importantes, aqueles que exerciam alguma função entre o povo, assim como toda a população da terra. Fizeram todos um cortejo ao rei, quando este saiu do templo do Senhor. Entraram no palácio real pela porta superior e estabeleceram o rei no trono. Toda a população da terra regozijou-se. Contudo, a calma reinava na cidade, enquanto Atalha era morta com um golpe de espada. Segundo Crônicas, capítulo 24, reinado de Joás, 835 a 796. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Seu reinado em Jerusalém durou 40 anos. Sua mãe chamava-se Sebias, natural de Bersabeia. Joás fez o bem aos olhos do Senhor enquanto vivia o sacerdote Joada, o qual lhe deu esposas 2 mulheres, das quais teve filhos e filhas. Depois disso, Joás tomou a peito restaurar o templo do Senhor. Convocou os sacerdotes e levitas e lhes disse: ide e percorrei as cidades de Judá, e delas recolhereis anualmente dinheiro dos israelitas para reparar o templo de vosso Deus. Executai isso com presteza. Mas os levitas não se apressaram. Então o rei mandou vir o sumo sacerdote Joiada e lhe disse: por que não cuidastes que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém a contribuição imposta por Moisés, servo do Senhor, à comunidade de Israel para a tenda do testemunho? A ímpia Atalha e seus filhos destruíram a casa de Deus. Fizeram servir ao culto de Baal todos os objetos sagrados do templo do Senhor. Então, o rei ordenou que fizesse um cofre e o colocassem na parte externa da porta do templo. Em seguida, publicou-se em Judá e em Jerusalém que levassem ao Senhor a contribuição imposta a Israel no deserto por Moisés, servo do Senhor. Todos os chefes e todo o povo, cheios de alegria, vieram colocar dinheiro no cofre, até que este estivesse cheio. Cada vez que por meio dos levitas era o cofre levado para a inspeção do rei, o que acontecia quando o dinheiro se acumulava? O escriba real e um comissário do sumo sacerdote esvaziavam-no e depois os levitas iam colocar no lugar. Assim faziam dia após dia e recolheram dinheiro em abundância. O rei e Joiada entregavam o dinheiro ao empreiteiro das obras do templo. Este contratava os carpinteiros, os canteiros e os trabalhadores que modelavam o ferro e o bronze, para restaurar e reparar o templo do Senhor. Os empreiteiros fizeram com que os reparos fossem acabados pelos seus cuidados e restabeleceram o templo em seu primeiro estado e o consolidaram.
Terminado o trabalho, devolveram na presença do rei e de Joiada o restante do dinheiro, com o qual fabricaram utensílios para serviços do templo e para os holocaustos, assim como taças e objetos de ouro e de prata. Enquanto viveu Joiada, foram regularmente oferecidos os holocaustos no templo do Senhor. Joiada, velho e cheio de dias, morreu. Tinha 130 anos. Foi sepultado na cidade de Davi com os reis, pois ele tinha feito bem em Israel para com o Senhor e seu templo. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram e se prostraram diante do rei, e dessa vez o rei os ouviu. Abandonaram o templo do Senhor, o Senhor de seus pais, e se puseram a adorar as imagens de Aserá e outros ídolos. Tamanhas faltas atraíram a ira divina contra Judá e Jerusalém. Enviou-lhes o Senhor profetas para os converter ao Senhor. Porém, pregaram em vão e não foram ouvidos. Então o Espírito de Deus apossou-os de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se apresentou diante do povo. Eis, disse ele, o que diz o Senhor: por que transgredis as ordens do Senhor? Nada conseguireis, porque abandonastes o Senhor, e por isso ele também vos abandonará. Mas eles se revoltaram contra ele e o apedrejaram, por ordem do rei, no átrio do templo do Senhor. Joás, esquecido dos benefícios que Joiada lhe dispensara, mandou matar o filho. Porém, ao expirar, disse Zacarias: que o Senhor o veja e faça vingança. Ao fim de 1 ano, o exército dos sírios atacou Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo e enviou todo o seu despojo ao rei de Damasco. Embora os sírios tivessem vindo em pequeno número, o Senhor lhes entregou um enorme exército, porque Judá tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim os sírios fizeram justiça a Joás. Apenas se afastaram, deixando-o como presa de grandes sofrimentos de seus homens revoltados contra eles por causa do assassínio do filho do sacerdote Joiada. Assassinaram-no em seu leito. Assim morreu e sepultaram-no na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Os conjurados eram Zabade, filho de Semaate, mulher amonita, e Josabade, filho de Semarite, mulher moabita. Tudo o que se refere a seus filhos, os numerosos oráculos proferidos contra ele e a restauração do templo estão relatados nas memórias dos livros dos reis. Seu filho Amazias sucedeu-lhe no trono.